O tema da minha palestra, já vou ser bem específico assim. Quando eu palestro, quando eu dou algum tipo de treinamento que eu vou falar de criatividade, não esperem um conteúdo técnico, muito técnico. Óbvio, tem dicas e tudo mais, mas assim, eu acredito muito de que as vivências e aquilo que você vive, ela impacta e ela ensina muito mais do que o que você fala. Então, assim, eu posso subir aqui e falar, tipo, coisas extraordinárias e que eu não vivo, que eu não faço. Então, assim, sempre que eu gosto de, quando eu vou palestrar, eu gosto de exemplificar muito coisa da minha vida. Então, vocês vão ver que eu vou falar muito da minha vida para vocês entenderem a importância da criatividade e poder trazer a criatividade para a vida de vocês. Como a Mariana disse, esse evento realmente é um evento não só de design, não para vocês se tornarem ótimos profissionais, mas também que possa impactar a vida de vocês e que vocês possam impactar a vida de outras pessoas. Porque eu falo que a criatividade, ela realmente mudou a minha vida, ela mudou a minha história. Aquela palestra que eu falei do Marcos, que eu fui, aquele workshop que eu fui do Marcos, ele mudou totalmente a minha vida e me trouxe hoje aqui para estar fazendo esse evento, para estar aqui com vocês. E o mais legal é que assim, a ideia, quando eu pensei no evento, foi assim: primeiro, não tinha tantos eventos de design. A gente não vê tantos eventos de design acontecendo por aí. Os poucos que tem, né, às vezes dá problema. Mas, principalmente, eu ficava assim, caraca, eu morro de vontade de falar para as pessoas aquilo que me transformou, mas eu acho que tem outras pessoas que precisam ouvir essas coisas também. E eu falava, mas eu não tenho oportunidade, e eu ainda não tinha conhecido o Paulo para ele me dar as dicas de como chegar nos eventos para palestrar. Então, quando eu cheguei, eu falei, cara, você quer saber? Eu não vou ficar esperando alguém criar um evento de design, um evento de criatividade, para eu poder falar. Então, eu vou criar o meu, que foi o que a gente falou ontem. Bom, você tem ideia? Acho que foi você, né, que perguntou que é a dica que a gente daria se a gente morresse, se a gente fosse morrer no outro dia, que dica que a gente daria? E eu falei, cara, se você tem uma coisa no seu coração que você acredita, faz. Vou falar para vocês, é fácil organizar um evento desse aqui? Não é. É possível? Dá trabalho? Dá, muito. Eu falei eu quase desisti umas 4 vezes por dia, nesses 3 meses, de fazer assim, mas sempre que eu estava ali, eu falei, não, mano, não vai dar certo, não vai rolar, não vai... Eu ficava, não, eu acreditei nessa ideia, eu acredito nessa ideia, eu acredito que vai dar certo, não em sentido financeiro de ver isso aqui lotado, mas no sentido de dar certo, de ter muita gente aqui, e que porque eu acredito muito que vocês aqui, o que vocês estão ouvindo aqui, vocês vão impactar a vida de outras pessoas. Então, eu acredito muito nisso. E por isso que o meu desejo é que um dia esse teatro esteja lotado. Porque ele estando lotado, se um de vocês aqui, se uma pessoa com esse teatro lotado falar com mais outra, a gente consegue, se a gente não consegue mudar o mundo, pelo menos a gente consegue mudar a realidade ao nosso redor. Mas sem delongas, vamos lá. Bom, acho que a maioria de vocês não me conhece, acho que nunca não ouviram falar de mim na vida. Sou Anderson, eu sou formado em designer gráfico, já fazem 14 anos. Já trabalho na área. Na área eu trabalho um pouquinho mais, porque eu me formei um pouquinho depois, mas eu já trabalhava. Eu fiz aqueles cursinhos de bairro bem daorinha, sabe? Que você usa core e tal, bem legal. Então eu já trabalhava, por isso que eu falo que eu já tenho mais de 15 anos. Sou formado em design gráfico, também tenho uma pós-graduação em criação publicitária. Hoje eu tenho trabalhos aí espalhados em mais de 5 países, então Brasil, Coreia, Inglaterra, Estados Unidos e Espanha. Sou criador de Seja o Trigo, eu vou falar um pouco mais desse projeto, mas é um projeto que foi a virada de chave da minha vida, que me colocou em destaque realmente no design. Hoje eu estou, né, como designer de lançamentos. Foi uma área que eu me apaixonei bastante, eu gosto bastante de estar fazendo. Sou criador da Imersão Overflow, eu falo que esse é o primeiro, que é o primeiro síntese, mas assim, tudo começou lá na Imersão Overflow. E também sou criador de síntese e design fashion, então, sim. Eu falo que eu fiz sozinho, mas, óbvio, eu tive ajuda. Tem minha esposa, eu tive muita ajuda de muita gente, mas, assim,
o grosso, tipo, foi tudo eu que fiz. Eu tenho alguns trabalhos no offline, eu estava inclusive comentando com o pessoal aqui, que sempre quando eu comento desses trabalhos, eu falo, pô, já atendi várias marcas legais, só que eu falo, eu nunca consigo mostrar os meus trabalhos que eu faço com essas marcas, porque elas são... eu trabalho muito em parceria com agências, então, sempre quando eu vou fazer trabalhos, eu tenho que assinar um contrato de confidencialidade, e porque eu não posso postar nem nos stories que eu estou fazendo. Imagina postar o projeto inteiro. Então, já atendi aí LG, Samsung, Merkei, entre outros aí. Dentro do mercado online, cara, eu falei ontem, a questão da ambiência foi muito louco, porque eu entrei atendendo o Pablo Marçal. Eu trabalhava junto com o Gerson nos lançamentos do Pablo. E, assim, é tão louco você estar ali no meio da galera que, assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muita gente lançando coisas ao mesmo tempo, então sempre tinha algo ali acontecendo. E por isso que eu falo, estar nos lugares certos é muito importante, porque eu falei para vocês, de 2020 para cá, não teve um dia que eu fiz uma prospecção ativa. Não me lembro de nenhum dia. Todos os trabalhos que foram indicações de tipo, pô, eu vi que você estava no lançamento do fulano tal, pô, eu estou lançando, então queria te chamar para fazer o lançamento. E assim, consegui chegar aí no Pyong Lee, Lucas Luco, na Alexandra Abrantes, Marcos Paulo, e hoje eu atendo o Paulo Vieira e a Camila. Hoje eu sou o designer oficial da Camila Vieira, faço alguns trabalhos para o Paulo também pontualmente, mas fixo, eu sou o designer da Camila. Mas, voltando para o assunto da criatividade, eu não posso falar de criatividade sem falar dessa pessoinha aqui, que no caso sou eu, não parece, né? Mas sou eu. Era bonitinho nessa época aqui. Eu sempre falo para o pessoal que eu não sei o que eu faria se eu não fosse design. Então, assim, sempre pergunta, Anderson, se você não fosse design, o que você seria na vida? O que você faria? Não sei. De verdade, eu não sei o que faria. Porque, assim, desde pequeno, a minha mãe está aqui, depois ela pode confirmar para vocês. Desde pequeno eu fui apaixonado por arte. Eu sempre gostei. Nossa, agora eu vou me sentir muito velho. Eu sou onde o Marcos estava falando, mas eu estou na mesma também. Época que tinha aqui na locadora, aí tinha lá, você ia ver as capas dos filmes. Eu amava ficar olhando capa de DVD, pôster de filme, capa de CD de música. Então, meus pais, eles sempre compravam muitos CDs, então tinha várias capas. Eu ficava olhando assim, eu falei, mano, como que será que faz isso? Quem será que faz isso? Quando eu comecei a crescer um pouco mais no ensino médio, eu fui procurar. Eu falei, mano, quem que faz posters, quem que faz capas para saber qual era a profissão? E aí eu descobri o design gráfico. Aí eu entrei, né, no curso de design, mais técnico, e ali eu falei, cara, é isso que eu quero fazer para a minha vida. Mas uma coisa muito importante de eu estar aqui hoje é que essa época que acho que eu tinha uns 6, 7 anos, eu estava no prézinho. E eu lembro que na época, assim, dificilmente alguém lembra de alguma coisa de quando vocês tinham 8 anos? Vocês têm memórias? São muito raros de você ter uma memória de quando você tinha 8 anos. E eu tive uma memória que era da minha professora do pré, conversando com a minha mãe do meu lado. E ela virou para minha mãe e falou assim, ela falou, olha, seu filho, você vai precisar matricular seu filho numa outra escola, numa escola especial, porque assim, seu filho ele tem algum problema. Porque assim, ele não interage, ele fica num mundo assim que é só dele, a gente está falando com ele está disperso, então assim, seu filho ele nunca vai conseguir se comunicar com as pessoas, ele nunca vai conseguir ter interação social com as pessoas. Naquele momento, a minha mãe poderia muito bem ter falado, puxa, realmente, acho que é isso, vou ter que botar meu filho na escola especial, que essa professora disse. Minha mãe fez o quê? Falou, nem ferrando, essa mulher está louca, eu conheço meu filho. E ela acreditou muito em mim, ela me incentivou muito, então minha mãe sempre me deu muito caderno de desenho, e para eu ficar desenhando, aqueles caderninhos de pintura que tinha antigamente, de R$1, que vinha vários desenhos. Ela sempre me deu muito aquilo, meus pais, né, sempre me estimularam muito. E eu cresci muito com isso. Eu falava, não, eu acho que essa professora está errada. Eu acho que eu não tenho, eu não sou, eu posso me comunicar. Eu sempre tive muita vontade de me comunicar, mas não sabia como.
Aí, a gente vem para aqui, para as 3 fases, que são as 3 fases mais importantes da minha vida, depois daquela primeira. Que foi aqui, quando eu me formei em designer gráfico. Esse aqui foi meu trabalho final de design, que eu tinha que fazer uma edição especial de um vinho. E eu fiz uma edição... Vocês conhecem os Gêmeos? Os Gêmeos, eles são 2 irmãos que fazem grafite, tem trabalhos muito inteiros. Então, eu tive a ideia de fazer uma edição comemorativa com colaboração com os Gêmeos. E aqui, esse Anderson, cara, acho que esse é o Anderson mais sabotador da história. Por quê? Nessa época aqui, era aquela época que eu comentei ontem para vocês que, cara, eu me achava o pior do pior dos piores. Assim, eu olhava trabalhos dos caras e falava assim, cara, acho que eu nunca vou conseguir ter relevância dentro do design. Acho que eu vou ser sempre um cara muito... Porque assim, eu não consigo, eu não me vejo fazendo isso, acho que eu não consigo. Por quê? Porque eu sempre ficava me comparando muito com as pessoas, sempre me comparava com as pessoas. Então, assim, eu vi o trabalho e falava, cara, aquilo ali acho que é o mais legal, acho que aquilo ali é o certo de se fazer. E eu falava, pô, eu não consigo fazer, não chego ali. Então, eu sempre falava, mano, não vou conseguir. Aí a gente entra nessa segunda fase, que foi quando eu comecei a trabalhar em agências. E esse aqui foi o meu primeiro KV, daquelas empresas grandes, acho que é o único que eu posso mostrar para vocês. Esse aqui foram meus primeiros KVs de campanha que eu criei para uma marca grande, que foi para um evento da Epson. Cara, isso aqui é que não transparece. Mas isso aqui foi uma das maiores felicidades que eu tive na vida. Eu falei, caraca, eu consigo. Ali eu tive a primeira centelha de cara, eu consigo fazer. Eu consigo fazer algo legal, eu consigo fazer algo que transforme. E essa aqui é a versão atual do Anderson que, cara, eu olho para trás o Anderson pequenininho, eu olho para trás o Anderson da faculdade e esse Anderson que iniciou. E, assim, eu fico muito feliz de verdade, porque, assim, a gente até conversa, se quem me conheceu antes dos 15 anos, dos 18 anos, e me vê hoje, as pessoas não me reconhecem. Elas falam assim, mano, não é possível, o que esse cara fez? Porque, o Anderson não falava. O Anderson, eu chegava nos lugares, eu sentava lá, se eu fosse vir no evento, eu ia estar sentado lá atrás, lá, no último banco, assim, e ficava lá. Eu não ia abrir a boca para falar com ninguém. Porque eu tinha vergonha, eu achava que o que eu tinha para falar para as pessoas não era importante. Então, assim, eu falava, pô, as pessoas, ninguém vai querer me ouvir. Você acha que alguém vai querer parar para ficar ouvindo o que eu tenho para dizer? Então, esse Anderson aqui é o Anderson que provou que todos esses dois aqui, eles estavam muito errados. Porque, assim, eu me comparava muito com as pessoas, mas a partir do momento que eu comecei a me comparar comigo mesmo, que foi a minha virada de chave. Isso só aconteceu a partir do momento que eu comecei a estudar o que é criatividade e como que ela pode transformar a vida das pessoas. Então, dando um exemplo, por exemplo, esses aqui foram as primeiras coisas que eu fiz de trabalho. Isso aqui eu fiz para um curso, esses dois aqui foram trabalhos de curso. Isso aqui foi a primeira arte que eu fiz para um evento da igreja que eu participava. Foi ali que eu comecei a criar as coisas. Então, assim, vocês são designer. Alguém consegue me apontar 2 erros aqui que tem na arte dessa aqui? 2 é impossível, porque, assim, se você pegar a cartilha de todos os erros de contraste, diagramação, todas as leis do design, isso aqui fere uns 5 direitos constitucionais do design, entendeu? Só que, assim, na época, era o que eu conseguia, era o que eu sabia. Então, assim, o que eu posso falar para vocês? Muitas vezes a gente olha hoje assim o que a gente faz, a gente fala, pô, o que eu faço hoje não é legal. Pô, mas é o que você consegue fazer de melhor com o que você sabe. Então, não quer dizer que você é um cara que nunca vai conseguir fazer algo grande, fazer coisas maravilhosas. Não, você apenas ainda não tem, talvez ali, um conhecimento, você ainda não tem uma técnica que vai te ajudar. Então, assim, se vocês olharem esses 3 trabalhos aqui, vocês diriam que esses 4 trabalhos foram a mesma pessoa que fez? Por quê? Qual que é a diferença desse para esse? Não foi só a questão estética, mas foi a questão de entender. Pô, beleza, o que eu errei aqui?
Pô, eu comecei a estudar, pô, acho que é o contraste. Pô, tem 1, 2, 3, 4, 5 fontes diferentes na mesma arte. Eu comecei a avaliar o que eu errava. O que eu vejo na minha arte que está feio? O que é feio, né? Que está me incomodando? A partir do momento que eu identificava o que estava me incomodando, eu ia atrás de saber como que eu posso melhorar isso. E essa diferença desse trabalho para esse aqui, não foi 1 mês, 2 meses. Foram 10 anos. Ah, Anderson, mas eu vou demorar 10 anos para melhorar? Não. Isso aqui são épocas totalmente diferentes. Quando eu comecei, a gente não tinha nem Instagram. A gente não tinha nem Behance. Então, assim, para você procurar referência, você tinha que procurar referência em revistas, você tinha que procurar referência em blog. Então, assim, era muito difícil de você ter contato com outros designers. A gente tinha um blog que chamava Chocolate Design. Não sei se alguém conhece. Tem o Chocolate Design, o Design One, alguma coisa assim. Eram os únicos lugares que você podia pegar referências ali. Então, era muito difícil. Hoje, não. Hoje, a gente tem o Instagram, a gente tem o Behance, a gente tem vários lugares, a gente tem YouTube, várias plataformas. Hoje, a gente tem aí milhares de cursos de design que a gente pode se aprofundar. Então, hoje, é muito mais rápido. Se esse Anderson daqui tivesse tudo que vocês têm hoje, eu falo que eu não demoraria 1 ano para estar fazendo isso aqui. Eu não teria demorado 10 anos, eu teria demorado 1 ano no máximo. Por quê? Esses aqui também são os mais atuais que eu fiz agora, da Camila, do Paulo. Então, assim, isso aqui, ó, esses efeitos, isso aqui, eu não sabia até esse ano fazer. Eu comecei a fazer esse ano que eu comecei a falei, cara, eu acho tão legal esses efeitos, eu acho tão legal essas artes, quero muito aprender. Então, foi quando eu comecei a fazer isso aqui. Então, você achar, tipo, faz tempo que ele fez. Não, são artes que eu comecei a fazer, eu estou testando agora, estou em processo de aprendizagem. Mas aí você me fala, tá, Anderson, mas para que serve a criatividade? O que eu vou fazer com criatividade? Porque muitas vezes, quando a gente entra no design, a gente fala assim, não, eu tenho que ser o melhor cara do Photoshop. Ou o pessoal que fala, pô, tem que ser o cara mais top do Illustrator para conseguir fazer um logo, para conseguir fazer uma marca. Na realidade, isso é essencial. A gente falou muito disso ontem, que assim, não basta ter só um ou outro. Você tem que ter uma mistura dos dois. Mas assim, eu sabia muito de ferramenta de Photoshop. Eu sabia todas. Sabia para que servia, mas eu não sabia o que fazer com elas. E é aí que entra a criatividade. A criatividade, ela te dá o caminho para você usar as ferramentas que você tem. Então, assim, mas aí, por exemplo, você precisa ter o melhor computador, você precisa ter o melhor celular para fazer as coisas? Você vai fazer coisas muito melhores com um computador bom, com um celular bom. Mas não necessariamente você precisa disso para fazer um trabalho bom, um trabalho criativo. Por quê? A criatividade, eu sempre falo que ela a função da criatividade é resolver problema. Então, assim, se você acha que a criatividade é fazer coisas lindas, sabe, artes fantásticas e aquelas coisinhas cheias de frufru, criatividade não é isso. Criatividade é resolver problema. Você não consegue ser criativo sem um problema. Por exemplo, Anderson, mas que problema que tem um logo? Comunicação. O problema de uma empresa que precisa de um logo é que ela não consegue se comunicar sem um logo. Como que as pessoas vão identificar? Esse é o problema. Então, aí você tem um caminho. Qual que é o caminho? Se comunicar, beleza. Agora, como que eu posso me comunicar de uma maneira criativa? A gente falou um pouco disso ontem, que é assim, por exemplo, você vai fazer um logo para um restaurante. Você vai pegar referência de onde? De outros restaurantes. Tá certo? Tá. É um começo, mas assim, se você se limita a fazer pesquisas e se fechar naquele assunto, você vai acabar fazendo mais do que todo mundo está fazendo. Acho que foi o Primão que falou ontem que ele procura referência em prato de comida, né? Foi a Clarice que falou, né? Você falou também outra que você buscava referência fora dos nichos dos seus clientes também, sempre quando você vai criar uma marca. Então, assim, Clarice falou, prato de comida. Como que um prato de comida você vai inspirar para fazer uma arte? Como que, sei lá, você vai usar coisas de arquitetura
para criar um logo. É totalmente coerente, porque assim, foge do senso comum. Então, assim, o que é criatividade? Outro ponto da criatividade que é o quê? Fugir do senso comum. Pô, Anderson, mas como que a gente foge do senso comum num mundo onde, pô, tem só aqui tem 50 designers. Como que a gente consegue se diferenciar um do outro? Através de vivências, através das experiências que nós temos. Então, como que eu posso desenvolver a minha criatividade? Vivendo. Se eu for falar para você assim, é comprando curso, é fazendo... Ajuda. Mas assim, você não vai se tornar criativo só sentando numa cadeira e ouvindo as pessoas falarem. Se você não viver. Se você não largar o seu celular, sair do seu computador e olhar o mundo que você tem ao redor. Você não vai conseguir, você vai continuar fazendo as mesmas coisas que todo mundo está fazendo. Aí você vai falar, pô, mas eu fico aqui, pô, eu pesquiso tanta referência, pô, mas eu fico olhando o trabalho aqui, vou lá no Behance, fico pesquisando, pô, mas eu não consigo ser criativo. É óbvio. Você vai continuar fazendo o que todo mundo está fazendo. Você está se espelhando em outras pessoas. Agora, a partir do momento que você sai dali, sai do computador, você começa a olhar o mundo, você consegue ver outras formas, você consegue enxergar. Eu falo que uma coisa é você olhar, ver, e outra coisa é você enxergar. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica para vocês, é hoje, tipo, quando vocês saírem daqui, vocês parem só de ver as coisas. Vocês comecem a enxergar aquelas coisas. Vocês comecem a entender, pô, como que aquilo funciona. A forma, a textura, cores, a funcionalidade principalmente. Porque assim, não adianta uma coisa criativa, ela não é somente bonita, ela tem que ser funcional. Porque se ela não for funcional, ela não resolve o problema. E se ela não resolve o problema, ela não é criativa. Aí vem uma aplicação disso que eu falei para vocês, que é o meu, eu falo que é o meu xodó e é o meu case de sucesso. Que é o quê? Alguém aqui é cristão? Levanta a mão. Legal. Alguém é católico? Legal. Bom, vocês já estão, pessoal que é cristão, tal, católico, vocês já viram como que são as artes na igreja, né? Agora deu uma melhorada, mas assim... Você já viu os folhetinhos das quermesses, já viu os folhetinhos da missa, já viu os folhetinhos dos eventos? Vocês sabem que você olha assim, às vezes você fala assim, meu Deus, isso aqui não tá legal. Não. Eu participava de um movimento que chama Renovação Carismática. Então o pessoal lá, a gente fala que é o pessoal do fogo, né? O pessoal do reteté. Então assim, tinha artes às vezes que eu ia ver, que era tipo assim, noite de Pentecostes, alguma coisa assim. Cara, você ia olhar, o flyer era tipo um flyer preto, com fogo e uma pessoa no meio. Agora você me fala, se você vê um flyer de uma pessoa no meio do fogo, você pensa o quê? Que é alguma coisa da igreja? Não, eu penso qualquer coisa menos na igreja. E assim, quando eu comecei a criar aquelas artes lá na igreja, eu ficava olhando assim, falei, caraca, eu participava de um grupo de jovens. Eu sempre olhava assim, cara, por que será que não vem jovem para o meu grupo? Até o momento que eu comecei a olhar o convite que as pessoas mandavam para os jovens. Eu olhava assim, eu falei, caraca, mas não era que era ruim. Comunicava, mas assim, comunicava com as pessoas erradas. Para quem comunicava? Comunicava para as senhorinhas que rezavam terço. Então elas olhavam aquilo ali, aquela arte, e falavam, legal, vai ter um evento lá na igreja, vou lá. Agora, um jovem que está acostumado, tem essa questão de estética, de redes sociais, então que está acostumado com a estética que converse com ela, eles olhavam aqui e falavam, tipo, mano, isso aí vai ser mó chato, não vou não. Foi aí que eu falei, cara, você quer saber? Eu conversei com o coordenador, eu falei assim, eu posso dar uma mudada nas artes? Posso testar uma coisa? E eu comecei a pegar algumas referências de fora do nicho cristão. O que estavam fazendo? O que os jovens estavam vendo? Qual era o tipo de arte que eles estavam consumindo? E aí eu comecei a criar essas artes. E, consequentemente, os jovens começaram a ir para os encontros. E como que eu consegui mensurar isso? Sempre no final dos encontros, quem já foi sabe, tipo, o pessoal que vai pela primeira vez vai lá na frente falar quem convidou. E a pessoa falava assim, pô, eu estava rolando lá meu feed, mano, apareceu essa arte, eu fiquei tipo, caraca, que legal isso aqui.
E eu fui ler, eu vi que era um evento de jovens, eu quis ver. Porque assim, eu achei tão legal a arte que eu quis ver. E a partir do momento eu falei, é isso. Não é somente comunicar, mas tem que comunicar com as pessoas certas. Então, não adianta ali você comunicar uma informação, você comunicar algo, se você também não entender para quem é direcionado aquilo. E a partir dessas artes, eu criei esse projeto que se chama Seja o Trigo. Então, assim, essas são algumas das principais artes que eu tenho, que foi as que deram mais repercussão. Isso aqui foi uma tentativa frustrada de tentar fazer algo igual a Clarice. E o que é mais legal desse projeto aqui? Era um projeto que era meu, era um projeto assim que eu fazia sem obrigação nenhuma, então assim, eu não tinha obrigação de fazer isso, eu fazia porque eu gostava. E principalmente, sabe por que eu fazia? Porque era um lugar que eu estava livre para criar, eu estava livre para testar. Então, assim, uma das coisas, um outro ponto também da criatividade você precisa testar as coisas. Criatividade, ela é teste, é tentativa, erro, até você conseguir acertar. Então, assim, muito do que eu sei fazer hoje de design, em questões de técnica, de estética, eu só consegui por causa desse projeto. Porque eu falava, pô, eu quero fazer uma arte nesse estilo. Por exemplo, quero fazer estilo colagem. Como que faz colagem? Eu ia lá, estudava colagem e aplicava na arte. Eu falava, pô, ficou legal. Aí eu fazia mais umas 2 dessa e postava. Eu falei, pô, legal, acho que tá massa. Pô, não sou muito bom, sei lá, de manipulação. Então, por exemplo, essa imagem ela é inteiramente manipulação. Então eu fui lá estudar como que eu poderia fazer manipulação. Eu vi esse efeito, eu falei, cara, esse efeito é muito legal, deixa eu ver como que eu posso aplicar isso. Então eu ia lá e testava. Então assim, acho que hoje eu tenho 476 artes. Isso foram em 3 anos. 470 artes em 3 anos. Então assim, foi muito teste. Muito, muito. Então hoje as pessoas entram lá no meu Instagram e falam assim, cara, eu queria muito fazer artes como essa. Eu falei, então, teste, irmão. Foram 500 para eu conseguir chegar nesse nível e hoje tá fazendo isso aqui. Então, para vocês entenderem, se eu pudesse dar uma dica para vocês, é assim, eu não sei se vocês têm, mas vocês têm algum hobby? Vocês têm algum projeto que seja pessoal de vocês? Quem não tem, comece a fazer hoje. É uma dica que eu dou. Tem um projeto seu, algo que é seu, é só seu. Você não tem obrigação de fazer. Porque é ali onde você mais vai crescer. Porque assim, você não tem a pressão de uma agência, você não tem a pressão de um cliente ali falando o que você tem que fazer. Você faz aquilo que você quer fazer, aquilo que você quer passar, aquela mensagem que você quer passar. Não necessariamente vocês precisam criar um Instagram de arte. Vocês fazem aquilo que, vocês gostarem. Mas aí, dentro disso, vocês tentam aplicar coisas diferentes. O que eu posso fazer diferente? Quero fazer... antes eu gosto muito de fazer crochê. Beleza, olha lá. Como que eles fazem crochê? O que eu posso fazer diferente? E vai testando. Teste, teste, teste. Hoje, se você olhar as maiores marcas que tem, se você pegar lá a história deles, mano, olha quantas tentativas, quantos erros, quantos rascunhos que eles fizeram para poder chegar naquilo. Tem uma propaganda, não sei se vocês viram agora, da Apple, que o pessoal estava macetando eles lá, porque eles pegaram vários objetos, então pegaram piano, computador, relógio, tudo, botaram tudo numa prensa, naquelas prensa hidráulica, e o vídeo é a prensa descendo devagarzinho, assim, quebrando tudo, e quando ela chega no final, ela explode um monte de cor, e quando sobe, é o novo iPad, que é dessa finurinha, e tem todas as coisas que eles colocaram lá, estava tudo dentro do iPad agora. Então o pessoal estava xingando, porque não sei o que eles... nada vai superar o original, nada supera as coisas antigas. Realmente, as coisas antigas elas são únicas, então elas serviram para dar start naquilo. E foi muito legal, porque eu sempre falo disso nas minhas palestras, eu dou o exemplo do celular. Um dos maiores exemplos de criatividade é o celular que a gente tem na mão hoje. Por exemplo, qual que era a dificuldade que a gente tinha? Às vezes tinha que sair de casa, eu precisava ter na bolsa um celular para poder ligar,
eu precisaria, se eu quisesse tirar foto quando eu fosse sair, eu tinha que ter uma câmera, tinha que andar com um calendário dentro da bolsa, tinha que ter um relógio, tinha que ter um bloquinho para eu fazer anotações. Então eu saía com a mochilona na sacola. Hoje você consegue sair com a carteira e com o celular você tem tudo. Você consegue tirar foto, você consegue ouvir música, você consegue se comunicar, você consegue se conectar com pessoas que nem na sua cidade estão. Você consegue se comunicar com pessoas de outros países em um celular só. Ele resolveu o problema que a gente tinha. Óbvio que, como sempre, a gente pega e já começa a exagerar. Então, hoje a gente é enfurnado o dia inteiro nisso. Mas, assim, a função era facilitar a nossa vida. De, tipo assim, você não vai precisar mais carregar tudo isso. Mas aí você pergunta, Anderson, mas como que eu posso ter mais ideias? Como que eu posso criar mais repertório? Foi aquilo que eu disse, você tem que viver. Eu falo que o nosso cérebro, ele é como... Você já assistiu aqueles filmes daquelas agências de investigação, que os caras têm várias gavetas, tinha aqueles gavetão que o cara puxa e tem uma pasta cheia de folha lá, com um monte de coisa? Nosso cérebro, eu falo que é a mesma coisa. Tudo o que a gente vive, tudo que a gente vê, então, tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente sente o cheiro, tudo que a gente toca, e tudo que a gente experimenta, vira um arquivo na nossa cabeça. Então, muitas vezes, eu vou até falar aqui um pouquinho mais para frente sobre o bloqueio criativo, mas, assim, tudo que você faz, desde um exemplo muito prático, se você vê uma foto daqueles bolo caseiro, sabe aqueles bolo caseiro de vó? Você olha a foto, você sente o cheiro. Aquele bolo de fubá top. Você olha, você sente o cheiro. Por quê? Porque você teve, por exemplo, você pode ter uma experiência com a sua avó que faz bolo. Você pode ter a experiência de ter ido num lugar e você comeu aquele bolo. Então, assim, isso vai ficar na sua cabeça. Eu senti uma textura, eu vi algo que me chamou a atenção. Tudo isso vai virando arquivos dentro da sua cabeça. E como que funciona a criatividade? Quando você vai criar algo novo, que nem o exemplo do celular, o que ele teve que pegar? Ele pegou várias coisas e juntou em uma só. Uma ideia criativa, ela é exatamente isso. É uma construção de várias ideias e várias formas construindo algo novo. Então as pessoas falam assim, mas hoje, se eu fizer isso, um monte de gente, pode ser que eu não consiga fazer algo original. Você pode fazer sim algo original. O que você não pode é talvez fazer algo que não exista. Se você parar para pensar, tudo que a gente vai fazer, vai criar, provavelmente alguém já criou, alguém já pensou, alguém já fez. O que a gente pode ser é original. Então, assim, se eu pegar aqui agora e der um computador para cada um de vocês e der 5 imagens e falar assim, vocês vão ter que montar uma arte com essas 5 imagens agora. Pode ser que algumas fiquem parecidas, mas elas nunca vão ser idênticas, porque elas sempre vão carregar a essência que vocês têm. Então, assim, eu posso ver as mesmas coisas que você, mas a forma que isso vai entrar na minha cabeça, o meu cérebro vai processar, vai contar a partir das vivências, das experiências que eu tive a partir daquilo. Então, assim, eu posso ter as mesmas experiências que você, eu nunca vou conseguir criar as mesmas coisas que você, a menos que você copie. A menos que você chegue lá e faça exatamente da mesma forma que eu fiz, olhando o que eu fiz. Mas, assim, se você tiver as referências, se você tiver essas ideias dentro da sua cabeça, você facilmente consegue criar, sim, coisas originais. Aí você me fala, Anderson, mas eu tenho muito bloqueio criativo. Quem tem bloqueio criativo aqui? A maioria que não tem, parabéns para vocês. Mas, assim, o que é o bloqueio criativo? É uma entidade dessa daqui que chega assim e desce e fala assim, você não vai trabalhar hoje, você não vai conseguir fazer o seu logo, você não vai conseguir fazer sua arte hoje, porque eu não quero que você faça? Não. Sabe por que você fica bloqueado quando vai fazer as coisas? Porque você ainda não entendeu, alguma coisa você não entendeu. Alguma referência você ainda não teve. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Vocês têm bloquinho aí para anotar? Vou fazer um exercício rapidinho aqui com vocês. Eu quero que vocês peguem, anotem aí.
o seu filme favorito, mas aquele filme assim que você assiste 30 vezes e não enjoa. É o que você realmente gosta, aquele filme que você ama. Escreve aí o filme que você ama, a música que você ama e deixa eu ver o que mais. E a série que você ama. Anota aí o nome de cada um delas. Não, escolhe uma assim que você gosta muito. Foi? Foi todo mundo? Legal. Agora, na frente de cada uma delas, eu vou dar para vocês. Deixa eu ver aqui. Eu vou dar 2 minutos. Você vai ter que escrever um novo nome para esse filme que você assistiu. Você vai ter que dar um novo nome para a música que você gosta. Qual que foi o outro? Foi a série, né? E você vai dar um nome na série a partir do seu conhecimento que você tem. Então, você gosta, provavelmente você ouviu, você gosta por um motivo. Então, eu quero que vocês escrevam um nome que comunique aquilo que o filme, fala, aquilo que a música fala, assim como a versão original dos nomes, tá? Então, vocês têm aí 2 minutinhos. Você vai escrever na frente desse nome, você vai criar um novo nome. Um novo nome para o filme, baseado no contexto que você entende do filme, da música e da série. Eu tô vendo assim, uma fumaça saindo da cabeça de. Não, faz aí, eu vou explicar. Vou voltar. Vou voltar para essa aqui, tá bom? Pronto. Foi. Vamos lá, conseguiram? Caramba, galera. Mais 30 segundos? 30 segundos. Aí, foi. Agora, deixa eu ver. Vou escolher 3 aqui. Porque se eu falar para vocês se candidatar, vocês não vão falar. Deixa eu ver. Vamos começar por você. Eu gostei. Nenhuma? Tá bom, vai fazendo aí. Pedro. Vamos lá. Fala aí pra gente. Tá bom, não precisa fazer os 3 não. Me fala aí.
Eu escolhi a do Coldplay. Fala Você fez a música? Isso. Tá, fala Eu aí. entrei ontem, Viva la Vida. E aí eu coloquei o Amanhã é Agora. Pela vibe ali, tipo, uou. E aí a série eu coloquei a How to Get Away with Murder, como desvendar um assassino. E aí eu tava na dúvida, ninguém é tão inocente assim ou Inocentes Assassinos. Tá, legal. E a outra eu não pensei ainda, o filme. Tá, legal. Vamos pegar de exemplo, por exemplo, a série, certo? Qual que é o nome que você colocou? Inocentes Assassinos. Legal. E a série fala do quê? Se você fosse resumir a série, ela fala do quê? Na verdade, são alunos de direito que tentam desvendar assassinatos, né, com a professora, e eles meio que ficam junto com ela ali numa mentoria, os melhores alunos, para ajudar ela a desvendar os casos. Só que, no fim das contas, eles que são assassinos. Legal. Segurem essa informação aí. Vocês acham que o nome que o Pedro colocou, não precisa puxar saco do Pedro, não. Vocês acham que o nome que colocou condiz com o que a série fala? Sim? Se vocês assistissem a série e depois vissem o nome e falar, caraca, realmente combina. Sim? Tá bom, guardem isso aí. Deixa eu ver outra pessoa. Vamos lá. Carla, conta aí pra gente. Pode escolher um. Pode escolher um. Série This Is Us, que eu adoro. E eu colocaria Vida. Tá, por quê? Porque, para mim, ele reflete sobre a jornada da vida, a essência da vida. Tem vários assuntos, vários tópicos que todo mundo passa. Eu acho muito profundo. Tá, legal. Mais uma pessoa. Vamos ver. O câmera lá de cima deve estar me xingando tanto que eu estou fora de quadro aqui. Mas vamos lá. Deixa eu ver. Você. Conta aí pra gente. Jovem bonitão. Filme. Na verdade, eu escolhi 2, né? Eu escolhi 2 filmes. Tá, fala aí um. O que você mais gosta, o que você mais assiste. Aquele lá que você já assistiu 15 vezes e sabe as falas, tudo. Mano, aí é besouro, né, velho? Mas aí eu não vou por esse, não. Eu vou num mais crítico, que é Vaza. Tá, e sobre o que esse filme fala? Já assistiram Corra? Sobre relacionamentos sobre o negro e o que o branco só sabe se aproveitar do negro em todos os setores ali. Então ele é um pouco mais tipo Vaza, tá ligado? Agora, o porquê que eu perguntei para vocês escolherem a série, o filme e a música que vocês mais gostam? Que partindo do pressuposto que é o filme, a música que vocês mais gostam, quer dizer que vocês ouvem muito, vocês veem muito e, consequentemente, vocês entendem daquilo. Vocês têm o total domínio e conhecimento sobre o que aquilo fala. Então, é muito mais fácil de você poder explicar, certo? Agora você me fala, se para algo que é a coisa que vocês gostam, que vocês mais amam, vocês travam para poder fazer o novo, imagina algo que vocês não sabem. Entendeu? Então, assim, quando você achar, tipo, pô, eu não sou criativo, eu não consigo ter ideias novas, porque eu sou horrível, que eu sou péssimo. Não é que você é ruim, não é que você é péssimo. Você não tem as informações certas, você ainda não tem as referências certas para poder resolver aquele problema que é comunicar algo. Então, assim, se hoje você está aqui e achava que você é um péssimo designer, que você não é criativo, esquece. Esse problema você consegue resolver facilmente estudando, vivendo e principalmente treinando. Não é treinando uma vez, 2 vezes por dia. Todos os dias. E só para finalizar aqui, uma das coisas também que influencia muito na nossa criatividade, no nosso cérebro, são os padrões. Todos nós temos padrões.
Você fala assim, eu sou um cara muito fora da lei, sabe? Sou tipo, diferentão, não sigo regras. Segue sim. Seu cérebro, ele tem um padrão, sim. Se eu falar para vocês aqui, se tivesse um fogão aqui, com a boca acesa, eu falasse, bota a mão aqui, vocês colocariam? Não? Por quê? Como que você sabe que vai queimar? Porque o cérebro já sabe, você já teve uma experiência, então você sabe que aquilo ali vai queimar. E o que acontece? O seu cérebro, automaticamente, é um instinto de sobrevivência. Se ele não conhece, ele se fecha. Ele fala, não. É tipo como se fosse um segurança de balada. Pô, se seu nome não está na lista, tá aqui te olhar, não está aqui na lista, ele não vai deixar você entrar. E as ideias são exatamente desse mesmo jeito. Esses novos conceitos funcionam dessa mesma maneira. Então, assim, às vezes você tem uma ideia, muito, fora, da caixa, assim, muito louca, e você já tiveram uma ideia assim que você fala, você teve, que ideia da hora. Aí, ao mesmo tempo, você fala, dá um segundo, você fala assim, putz, mano, isso aqui não vai dar certo. As pessoas, você é louco, isso aqui é loucura, é doideira. Isso é o seu cérebro falando assim, não sei o que é isso, tá louco, isso aí vai dar ruim. Se você falar isso aqui, as pessoas vão te julgar. Se você falar isso, as pessoas vão falar que você não é bom. Mas não é que as pessoas vão fazer, o seu cérebro está falando isso. Então, acho que até o amigo tinha perguntado para o Paulo aqui sobre, às vezes não consegue se comunicar, e o Paulo também falou, né, vai sair falando besteira assim. Não é que você não sabe falar, é que o seu cérebro fala assim, se você passar essa ideia aí, mano, o cara vai falar que é ruim. Por quê? Porque o seu cérebro, ele tem um padrão do que é certo de se falar. Ele tem um padrão de que, se você foge disso aqui, as pessoas vão te achar louca, vão te criticar. E assim, eu posso assegurar com vocês com 99% de chance, né? Porque nada é 100% nessa vida. São essas ideias, são essas coisas que são as ideias que vão revolucionar. Todas. Você acha que o Steve Jobs, no dia que ele chegou, ele falou, eu vou fazer um celular que, não vai ter teclado. Você acha que a primeira vez que as pessoas ouviram que iam fazer um celular sem teclado, o que você acha que eles falaram? Mas eu vou digitar como? Como que eu vou apertar? Como que eu vou apertar se não tem um botão? Como que vai funcionar aquilo? Por quê? Era porque aquela ideia era ruim? Não, é porque as pessoas não conheciam. Elas tinham um padrão do que era. Que era o quê? Para eu conseguir uma funcionalidade, eu tenho que apertar o botão para aí acontecer uma ação. Hoje não precisa ser um botão físico. Você tem um botão lá, continua tendo um botão, só que assim, ele não é físico. Ele está ali né? Ele é físico, você vai apertar. Mas assim, ele não é um botãozinho externo. É um botão ali na tela, você clicou, funcionou. Então, assim, essa é a última dica que eu dou para vocês. Sempre quando vocês estiverem ali pensando em algo, vocês forem ter novas ideias, sempre se policiem nessas ideias que vocês têm e falar assim, mano, acho que isso aqui é loucura, acho que as pessoas não vão curtir, não. Acho que essa ideia não é muito boa, não. E dando um exemplo dando um exemplo agora, pessoal, por exemplo, vocês acham que ter a ideia de, em 3 meses, alugar um teatro para 790 pessoas e colocar um monte de designer lá, era uma boa ideia? Para uma pessoa que não tinha o dinheiro, não tinha estrutura, não tem equipe, não tem nada, é uma boa ideia? Pode falar a verdade, gente. É uma boa ideia? A primeiro momento, não. É muito difícil. Você vai olhar e falar assim, mano, não dá para fazer isso. E foi exatamente o que eu passei. Eu falei, cara, eu quero muito fazer, só que precisa ser em maio. Precisa ser agora, não pode ser depois, precisa ser agora. E, assim, a minha esposa, ela falou aqui, mano, deu. O que tinha para dar errado, deu. Entendeu? Era uma situação já difícil, por tudo que a gente já passou dentro de eventos. Ali, eu não tinha, por exemplo, condições de poder fazer o evento. Mas eu tinha essa ideia. E é aquilo que eu falei ontem.
Se você tem uma ideia, se você acredita nela, vai e faça. Óbvio, não vai sair que nem um idiota também. Eu fui lá e fiz, mas eu sentei, eu estudei o que poderia ser feito, eu estudei formas de conseguir tangibilizar aquilo. E aconteceu. E assim, por isso que, para encerrar aqui, eu quero muito agradecer a presença de cada um de vocês aqui, porque é muito importante para mim ter vocês aqui. E eu posso dizer para você, era uma ideia muito doida, mas eu deixo para vocês responderem. Valeu a pena? Para cada um de vocês. Não estou falando para vocês puxar meu saco, não, é de verdade. O que vocês ouviram até aqui fez sentido e ajudou um pouco a vida de vocês, no sentido profissional e outros sentidos? Ajudou vocês de verdade? Então é isso, gente. O evento, para mim, ele, por mais que não tenham as 790 pessoas que esse teatro comporta aqui, para mim esse evento é o maior sucesso da minha vida, de verdade. E vocês fazem parte disso. Então, não sei se a palestra fez muito sentido para vocês, se trouxe algo de novo para vocês, mas é o que eu senti no coração que eu tinha que falar para vocês. Não quis trazer muita coisa técnica, mas mostrar o que eu vivo e o que eu faço e provar para vocês, tipo, se você está aí hoje, nessa cadeira aí, tipo, você tem um sonho, você quer fazer alguma coisa, mano, acredita, bota fé e bota energia naquilo para fazer, que vai dar certo. Pode ser no primeiro, pode não dar certo no primeiro, pode não dar certo no segundo, mas assim, a constância é que constrói coisas genuínas e coisas muito legais e verdadeiras.